E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a Mariane Ferreira, ela que é terapeuta especialista na questão do luto. Muito bem-vinda, bom dia. Mariane, muita gente nesse dia 2 de novembro tira um tempo, vai até ao cemitério e acaba se emocionando mesmo de fato, né? Geralmente perdas que passaram por muitos anos, que aconteceu há muitos anos, mas hoje em específico acaba resgatando memórias que entristecem, né? Bom dia a todos. Hoje é um dia que, se a gente não ressignificar, deixa mal muita gente. Que é um dia que se refere a luto, se remete à saudade, se remete à tristeza, mas nós podemos trazer à memória quem foram essas pessoas que são eternas hoje. Então, podemos trazer à memória pessoas eternas que merecem nossa homenagem, que merecem nosso carinho, nosso amor. E por que não fazer desse dia um dia de mais amor do que dor? A gente consegue fazer isso se a gente entender, se a gente mudar o cognitivo, a maneira de pensar, né? Aliás, o que traz eu aqui hoje é alguém que tornou eterno na minha vida. Deixa eu te perguntar sobre isso, porque você é especialista na questão do luto e eu confesso que é a primeira vez que eu vejo também. E o que te levou a ter essa especialização? Então, eu especializei em tanatologia. É uma especialização que trata exatamente do processo do luto, das separações, não só de morte, mas outros lutos que a gente passa, né? O que me levou? Eu fui jornalista durante 18 anos. Esse espaço aqui para mim é muito familiar, eu estou em casa aqui. E quando eu passei pelo processo de luto, a perca de uma filha, eu queria entender o processo. Pela primeira vez, eu entendi uma dor muito profunda, né? Eu passei por uma dor muito profunda. E aí eu não achei um acolhimento, porque dificilmente quem vai parar a vida para estudar sobre luto. Apesar de sabermos que nós vamos enfrentar o luto, ninguém vai passar ileso, né, nessa terra. Nós vamos enfrentar a dor do luto, mas ninguém quer saber sobre luto. E como eu passei por essa dor, eu vou especializar para ajudar pessoas. E tem sido incrível poder ajudar as pessoas a sair do lugar de dor para encontrar o amor. E quando uma pessoa morre, geralmente muito se fala sobre as fases do luto. Existem essas fases? E quais fases são essas? Eles falam da negação, até chegar um período de aceitação. Quais fases são essas? Bacana essa pergunta, porque as pessoas trabalham muito com fases do luto. Primeiro isso, depois aquilo, a negação, a barganha, a raiva, a aceitação. Não existem essas fases do luto. Você é um ser individual. Cada um que está me assistindo aqui é alguém individual, é singular. Então, você vai viver o seu processo com a sua experiência, com a sua vivência. Como é que você foi formatado? Como é que você foi criado? O que você crê? O que você acredita? Então, você vai viver a experiência do luto. As fases, elas existem, mas não de maneira sequencial. Primeiro isso, depois aquilo. Não. Cada pessoa lida de uma forma diferente com o luto, é isso? Exatamente. Cada pessoa vai lidar, vai encarar aquele processo doloroso. Todos vão sofrer, mas vão encarar de maneira diferente. E por que algumas pessoas sofrem mais, outras menos? Justamente a característica pessoal da pessoa, né? A gente vê comoção aí, por exemplo, na reportagem da Jaque Moura com cantores, com pessoas famosas. Por que se atribui a isso? Se atribui à maneira que você acredita. O que você acredita? Tem que pensar que o luto é cultural. Nos países orientais, o processo do luto é tratado diferente dos países ocidentais. No Oriente tem uma cidade lá no Japão que eles despedem da pessoa em vida, agradecendo pelo que ela fez. Ou seja, você já não precisa fazer mais nada, você já pode morrer. E a pessoa se vê homenageada. Nos países ocidentais, o luto é um tabu, não se pode falar de morte. Começa a falar, todo mundo sai fora. Como é que é a situação quando você marca, por exemplo, quando eu marco uma palestra sobre o luto, vai poucas pessoas. Mas quando eu falo sobre esperança, enche o auditório. E aí lá na esperança eu falo que há esperança para uma pessoa enlutada. Então, como que eu ensino ela? Que sempre há esperança. Você precisa aprender a ressignificar a sua história. Nos bastidores ali agora, eu estava recebendo um tanto de mensagem de pessoas que passaram pelo tratamento do luto e estavam super satisfeitas no dia 2 de novembro. Eu sei que existe uma saudade, mas eu tenho memórias. Hoje é o dia de trazer memórias. Eu posso escolher as memórias ao invés da lembrança. Você vê que uma entrevistada falou assim, a lembrança da Marília Mendonça nos traz muita comoção. E as memórias? Quem foi Marília Mendonça? Ela não deixou uma nação inteira, uma felicidade incrível? Essa foi a Marília. Mas por que eu tenho que chorar no dia de hoje? Marília se tornou eterna, como nós somos, e o luto todo mundo vai enfrentar e vai passar por isso. Então, a minha mensagem é,
2 de novembro é mais um dia que você tem a oportunidade de fazer especial na sua vida. Agora, geralmente as pessoas com luto vem a questão do sofrimento. Dor, chorar, se isolar, não querer muito contato. O que a pessoa que está ao lado desta, ou que está próxima, talvez não num grau como a pessoa que está sofrendo, pode fazer pela outra, para evitar, de certa forma, que aconteça algo pior? Porque o luto pode desencadear uma outra questão ruim, se não tiver apoio. Exemplo, posso estar incorreto, que da depressão, ou outro tipo de questão de saúde mental, se não tiver ajuda, se não tiver apoio. Muitas das doenças psíquicas vêm de um luto não elaborado, não tratado. A pessoa, porque vai passar o tempo, você vai naturalmente se livrar do desespero. O desespero são os primeiros dias, mas não significa que você resolveu o luto. Significa que você deixou ele num lugarzinho não acessível e aí eu começo a trabalhar, encher minha cabeça, encher a minha vida de atividades e eu não consigo lidar com o luto. Então eu não consigo falar, eu não consigo ver foto, eu não consigo mexer nas coisas do meu ente querido. O que eu fiz? Eu estou num processo de fuga, eu não quero enfrentar o processo de luto. O processo de luto ele é doloroso para todos. E mexer nesse processo é o que te dá a oportunidade de se tratar, de trazer o equilíbrio emocional à sua vida. Caso não, ele vai cobrar e cobra caro. Pode ser daqui 10 anos, 12 anos, a pessoa se apresenta com uma depressão e aí no tratamento não se acha a causa. Mas está tudo bem na minha vida, eu estou trabalhando, meu casamento está ok, sabe, minha profissão maravilhosa, está tudo ótimo. Mas e agora? Por que eu estou com depressão? E quando começa a ser investigado, a pessoa chora como se fosse ontem que tivesse sepultado seu ente querido. Precisa, sim, de um acompanhamento, de um tratamento para esse processo de luto. Você disse um termo interessante, Mariane, que é o luto planejado. O que seria, só para a gente finalizar bem rapidinho, o que seria esse luto planejado? Porque a morte é uma coisa inevitável, ninguém vai escapulir, né? Sim, mas a morte, às vezes, ela é esperada. O tanto de pessoas que não estão ali nos últimos dias no hospital. A família já está, então, se preparando para um luto. Ela já sabe que vai passar por um luto. Por isso que existem diferentes tipos de luto. Às vezes eu espero a morte e a morte que acontece de uma maneira súbita, né, é o que deixa a pessoa pior. Então, você tem, sim, a possibilidade de você se preparar para o luto. Obrigado, Mariane, por sua participação aqui. Conversa muito esclarecedora, interessante também. Você pode acompanhar no TBC, no YouTube da TV Brasil Central, rever aí essa entrevista que aconteceu hoje no Jornal Brasil Central. Seja sempre muito bem-vindo aqui, viu, Mariane? Eu que agradeço pela oportunidade.